Conversando com especialista. Olá para você que sintoniza o programa Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Para que você possa conhecer, ficar informado, saber como cuidar do seu melhor bem, do seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, para lhe informar, para conversar com você e bater um papo sobre a sua saúde. Eu sou Patrícia Tosta, o Saúde no Ar tem a produção de Edla Maiara. Você participa com a gente através dos nossos canais de comunicação, mandando uma mensagem para o nosso e-mail, produção@portalsaudenoar.com.br. Acesse também o nosso site, o nosso portal, para obter mais informações, acompanhar a nossa programação. É o www.portalsaudenoar.com.br. Também as nossas redes sociais, estamos no Facebook e no portal Saúde no Ar. E com a gente, vamos falar sobre saúde. O nosso tema de hoje é fimose. Nosso programa de hoje, o nosso foco é fimose, mas vamos tratar da saúde do homem como um todo, porque o nosso convidado já está aqui com a gente, Dr. Modesto Jacobino, médico urologista da Lito Center, ele também que já foi presidente da Sociedade Brasileira de Urologia e também professor da Universidade Federal da Bahia. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes da Excelsior. Para mim é um prazer enorme estar com vocês. Fimose é um problema que pode, na verdade não é um problema, explica pra gente o que seria a fimose, é uma doença ou uma deformidade? Como que a gente pode entender essa questão? Veja bem, o pênis tem uma pele que cobre a glande, que se chama prepúcio. Às vezes, o paciente nasce com uma impossibilidade de expor a glande através dessa retração da pele. Isso aí é o que caracteriza a fimose. A fimose é a não exposição da glande pelo prepúcio. E isso pode ocasionar diversos transtornos nas diversas fases, ou na infância, ou na adolescência e na própria fase adulta para o paciente. Vamos já uma participação, é a Silmara, ela está no bairro do Resgate, tem uma pergunta a fazer ao nosso programa, Silmara, olá. Oi. Sua Bom dia, doutor. Bom dia, Silmara. A minha pergunta não é especificamente para meu filho, não é para mim mesma. Doutor, só para o senhor me... Sei lá, estou assim meio perdida. É que eu fiz uma cirurgia de esterectomia no Hospital Roberto Santos, há 4 anos atrás, e lá perfuraram a minha bexiga. Eu já fiz uma cirurgia para correção e eles eu continuo com o mesmo problema. Eu queria saber do senhor o seguinte, se eu corro algum risco, que eu estou com muito medo. Veja bem, e você está com a fístula vésico-vaginal, essa fístula você já corrigiu uma vez, não obteve resultado? Não, eu já fiz a correção, mas não conseguiu, não. Continuo com o mesmo problema. Exatamente, de incontinência. É exatamente isso aí que eu digo. A senhora continua com a fístula. Ou seja, Isso, a doutor. urina está saindo da bexiga e está caindo na sua vagina. Então, o que é que tem que fazer? Eu lhe oriento, por exemplo, a senhora procurar um serviço de urologia especializado nisso aí. O que eu lhe oriento, por exemplo, a senhora procurar o Hospital das Clínicas. Lá o serviço de urologia tem grandes profissionais, bons professores e vão resolver o problema da senhora, não tenho a menor dúvida. A senhora vai ficar boa. Eu fico boa, doutor? Vai ficar boa, sim, senhora. Obrigada, Silmara. Fé, confiança, busca os profissionais e faz o tratamento direitinho, o que é importante é isso, cuidar da sua saúde. Não ficar com medo, né? Se tem um problema, encarar de frente, ter esperança, confiança e seguir em frente. A gente tem uma participação de um homem aqui no nosso programa, José Conceição, lá de Cajazeiras. Lembrando que o nosso assunto de hoje é fimose. Nós estamos com o médico urologista, então atenção, homens, participem com a gente hoje, esclareçam suas dúvidas. Olá, José, sua pergunta. Alô? Estamos te ouvindo. Eu gostaria de saber sobre a fimose, se por acaso na fase adulta, será que tem alguma interferência com a ereção? Tem alguma coisa que às vezes prejudica, né? Eu fico em alto e baixo, dependendo da minha idade, eu tenho 51 anos. Tá bom. Mas não era para estar assim. Ok, obrigado, José, pela sua pergunta, tá? José, olha, pode ocasionar distúrbio na ereção. A ereção pode ficar prejudicado, o paciente, a atividade sexual dele não ser satisfatória, ele cursar com dor, infecção. Então, se o paciente tem essa particularidade da fimose, ele deve procurar o urologista para se tratar.
Agora, doutor Modesto, nos primeiros meses de vida, ainda bebezinho, criança, primeira infância, existe essa aderência, né? Essa aderência natural do prepúcio à glande, que é, como o senhor falou, popularmente, a cabeça do pênis. Até os 3 anos, essa aderência desaparece na grande maioria? Ou não? Ou é preciso fazer algum tipo de manobra, exercício? Como é que isso vai funcionar? O que acontece é o seguinte, o ideal é a mãe da criança fazer os exercícios, né? Tentar retrair essa pele do prepúcio. Mas isso às vezes a própria mãe sente medo de fazer isso. Ela acha que vai agredir a criança. A criança às vezes chora e aí realmente vai criar aderência e vai terminar o paciente, a criança, sendo levado para o consultório para depois ser operado. Então a dificuldade às vezes, é a mãe de fazer o exercício, de retroagir a pele do prepúcio e expor a glande do paciente. E às vezes a mãe não se sente não só treinada, mas também ela tem medo de fazer isso aí. E ela vai ter que buscar a ajuda aí do pediatra, procurar a orientação. Não precisa inicialmente levar um urologista, o próprio pediatra vai orientar. O próprio pediatra orienta, mas às vezes o pediatra, quando vê que não está tendo bom resultado, aí ele orienta a procurar o urologista. Agora existe no mercado, conheço algumas pomadas que são indicadas, em pomadas inclusive caras estão sendo oferecidas no mercado para ajudar isso. Isso é necessário ou não? As pomadas que tem um efeito mais tópico, assim, de anti-inflamatório, né? O que eu vejo na minha prática é o seguinte, se não resolve com o exercíciozinho, se a mãe não consegue, aí é partir para a cirurgia mesmo, para o tratamento cirúrgico, a correção cirúrgica. Vamos falar sobre isso ao longo desse programa. Carlos, lá no bairro da Liberdade. Olá. Bom dia. Oi, Carlos, bom dia. Primeiro, senhor, parabenizar o senhor pelo seu ânimo, né, da forma que o senhor atendeu essa senhora aí, dizendo a senhora vai ficar boa. E é isso que a gente precisa, de ânimo. E parabenizar também, Patrícia, o meu urologista, o senhor, o doutor Carlos Augusto Santana. Por que isso? Que ele é o meu urologista, e eu estive levando minha mãe com ele, e comentei a ele um caso de um homem, 59, que nunca tinha feito o exame, como ele me orientar para ele arranjar um médico do SUS, e ele aí me deu um papel de cortesia. Já fez, ele mesmo fez o exame, encaminhou para outros exames, a pessoa já fez, e ele está buscando agora uma vaga no SUS para fazer a cirurgia. Então essas coisas boas a gente tem que anunciar. Ele é particular e de convênio, mas não se eximiu de dar essa cortesia. Agora, minha pergunta, doutor, 2. A primeira, que a reportagem falou sobre medicamentos, que a gente não deve se automedicar, né? Mas as propagandas de medicamento tá aí, é gritante, nas televisões e nas rádios. E diz no final, fala tão rápido, dizendo assim, e se o sintoma continuar, procure seu médico. Mas fala tão rápido que a pessoa vai continuar se automedicando por conta da propaganda. E a outra, essa questão da fimose, né? Mesmo a pessoa não tendo fimose, né, a questão do asseio, que se eu falasse aí da importância do homem fazer o asseio, já que eu soube que essa sujeira que se junta, esse sebo que se junta na glande, ele é cancerígeno. E se a pessoa não se asseia e tiver um ferimento, poderá causar câncer. Tá? Se isso é verdade, que o senhor possa nos orientar ao asseio, principalmente no homem. Obrigada, Carlos Prazeres, que participou aqui com a gente. Faz uma pergunta importantíssima, né? Sobre essa questão da higiene pessoal do homem. Às vezes aquele banho rápido, aquele descuido, isso vai trazer problema para a saúde. É importante que o Carlos frise isso para a gente. Carlos, eu sempre tenho dito que, como você tem o hábito de escovar seus dentes, né? Pela manhã, quando você acorda, tem que escovar o dente. Então, eu digo também, é necessário que a pessoa adquira o hábito de fazer a higienização do seu pênis, porque você tem toda a razão. Essa secreçãozinha, esse esmegma que existe aí no prepúcio, isso aí é um fator causador de câncer, um cancerígeno. Então, a higienização é a coisa mais fundamental na prevenção do câncer de pênis. Então, é importantíssimo que todos nós tenhamos essa educação, que não só devemos escovar os nossos dentes, mas também, e principalmente, nós deveremos ter um cuidado especial com a higienização do pênis. E se não há essa higiene, esse cuidado adequado, vai ter infecção ou inflamação do prepúcio. Isso tem um nome aí adequado para isso? Tem, isso é exatamente isso aí. Isso aí pode ser sede de bactéria, pode desenvolver infecção que nós chamamos de postite, ou bala no postite. Né? Ok. Que corre aquela secreção. O paciente fica com aquela secreção, mela a cueca dele, e realmente isso aí tem que ser cuidado.
Ok, então se você teve esse diagnóstico de postites, nada mais é que uma infecção ou uma inflamação do prepúcio, muitas vezes também pode ter como causa a higiene inadequada. Tem mais um ouvinte participando com a gente, Saúde no Ar de hoje, falando sobre fimose, que com um médico especialista, muito conhecido aí na comunidade médica, nos deu o prazer desse convite, de aceitar o nosso convite, o Dr. Modesto Jacobino. Vamos falar com o ouvinte que está na linha, 3328-7666, é o Marivaldo, tem uma pergunta a fazer lá de Lauro de Freitas. Oi, Marivaldo. Oi, bom dia, doutor. Bom dia, Marivaldo. É o seguinte, quando é que a gente sabe, porque eu tenho um neto de 2 anos, quando é que a gente sabe que ele tem fimose e a partir de que idade pode fazer essa cirurgia? Olha, Marivaldo, você deve, quando colocar seu neto na camazinha e tentar pegar o prepúcio e expor a glande. Se tiver dificuldade, se não conseguir isso aí, realmente é uma indicação de procurar ou o pediatra dele ou o urologista para resolver o problema dele. Desculpa, pode concluir. E não tem uma idade assim específica. Você, se tiver essa situação, é bom procurar logo para ver o que é que se vai fazer. Agora, uma cirurgia simples, não precisa ter medo. Como é o procedimento? O senhor vem da Litocenter, que é uma clínica que é o Hospital Dia, inclusive, doutor, não só na rede particular, mas também na rede pública. O procedimento é o mesmo? Precisa internar? Que tipo de atenção antes, durante e depois da cirurgia de fimose? Não, isso é uma cirurgia simples, é feita a nível de Hospital Dia, a nível Às vezes até no ambulatorial, entendeu? Você tem possibilidade de fazer a cirurgia com anestesia local ou através até de uma sedação. De crianças é mais preferível fazer uma sedação, uma anestesia dele, coisa rápida. E de adulto a gente prefere mais fazer com uma sedação local. Agora, quanto mais cedo fazer, melhor? Eu acho que sim, eu acho que evita preocupação para a família, evita preocupação para a mãe, que a mãe também fica muito preocupada com isso. Então, quanto mais cedo, se o exercício não resolveu, então quanto mais cedo operar, melhor. Agora, tem homem que não vai ter problema de fimose, ou seja, já na primeira infância, a mãe descobre e faz esse exercício que o senhor falou, né? Que é retrair essa pelinha do pênis para ver se pode expor a glande. Se isso não acontecer, tem homem que é tranquilo, isso já naturalmente já fica fácil ou não? Vai estar presinho e tem que fazer exercício. Tem, já quando chega na puberdade, às vezes, o homem, ele fica olhando outros colegas, então ele tenta resolver a situação por ele mesmo, mas o que a gente também vê é que muitos homens vão ficar adultos. Eu tenho casos de paciente com 80 anos de idade, com fimose, e que veio me procurar com 80 anos e dizer, doutor, eu estou nessa situação e agora eu quero operar. E levou esse tempo todo sem operar. Nossa, você vê quais são as causas, né, para essa atitude. Josevaldo, lá do bairro de Castelo Branco, olá, sua pergunta. Alô, bom dia. Bom dia. Eu quero fazer uma pergunta ao doutor. Ô, doutor, no meu pênis, no meio, é tipo sinal, mas só que coça muito e está crescendo. Eu estou preocupado. Claro. Ele tem um sinal aí no meio do pênis e que está crescendo. Josevaldo, eu acho que você deve procurar imediatamente um serviço de urologia para se identificar essa lesão. Tem que tirar um fragmento dela, uma biópsia, para encaminhar para o patologista para ver o que é que vem o resultado e o que é que tem que ser feito. Mas tem que fazer logo. Isso pode ser uma coisa benigna, mas também pode ser uma lesão pré-maligna ou até maligna. Então, o senhor tem que se cuidar. Então, medo às vezes acontece mesmo, né? Logo que você nota algum sinal no corpo, homens e mulheres, homens às vezes mais. Às vezes o homem, falamos na reportagem, né? É muito firme, é muito forte, mas na hora da saúde o homem acaba ficando com medo de ter um diagnóstico. Então, se você está com essa questão aí, o medo não pode te paralisar. Tem que buscar o tratamento o quanto antes, porque você pode também começar o quanto antes o seu cuidado, a sua orientação de um especialista. Então, com o nosso ouvinte que ligou para a gente pede isso, orienta nesse sentido também, busque uma informação de um profissional. Programa Saúde no Ar, hoje com você, falando sobre fimose e outros problemas relacionados à saúde do homem. Ligue, participe também através dos nossos canais, do nosso e-mail, também do nosso portal, www.portalsaudenoar.com.br. Nossa conversa hoje é com o médico urologista, Dr. Modesto Jacobino, falando hoje sobre fimose. No intervalo, nós estávamos falando exatamente disso, que não é indicado logo no início, o bebezinho acabou de nascer, já fazer uma cirurgia. Também não precisa tanto, né, doutor? Não, de jeito nenhum. Eu acho que isso aí, a mãe tem que cuidar do filho e se realmente
o exercício não der resultado, eu acho que deve realmente partir para o tratamento. Agora, uma coisa, viu, Patrícia, muito interessante que a gente observa hoje, os jovens hoje, eles não querem se apresentar mais para os pais, eles não querem mais deixar que o pai veja ou a mãe veja a genitália. Isso eu vejo frequentemente no consultório, até meu filho mesmo, que tem 15 anos de idade, quando eu quero saber como é que tá, meu pai, eu não quero ver isso aqui, não, deixa eu ver como é que tá. Então eu acho que é muito importante os pais ficarem tendo essa aproximação com os filhos e identificar se está tendo algum problema, pode ter algum desenvolvimento de alguma coisa anormal na genitália do paciente, é muito importante. Então isso, eu acho que, e outro ponto importante também é a educação na escola. Eu acho que a escola também tem que se voltar para isso, tem que dar aulas, mostrar isso para os jovens, que os jovens têm que cuidar da sua saúde e que eles têm que procurar os pais para qualquer problema. E a mãe e o pai insistir nesse cuidado, nessa atenção. Já ficou adolescente, às vezes o menino diz, mas é mico, minha mãe fica me olhando. Não, é cuidado, é saúde. Eu conheço um caso, doutor Modesto, depois a gente pode até comentar, já que esse não é o foco do nosso assunto, de um menino que a partir dos 11 anos de idade, a mãe já não dava mais banho, ele já tomava banho sozinho, ela já achava que já estava um rapazinho, não precisava disso. E aos 19 anos, ele estava com problema nos testículos, a mãe não acompanhava naturalmente, foi descoberto um câncer no testículo. Isso quando ele começou a atividade sexual e aí ele percebeu, havia um testículo maior que o outro e esse câncer já tinha tomado uma proporção maior, pela falta de observação. Não, isso aí realmente é importante. Eu acho que também o autoexame também é importante. Então, esse mês mesmo eu tive 2 casos lá no consultório, na clínica, de pacientes jovens, jovens com um nódulo no testículo, me procuraram e aí a gente foi investigar e identificou que era um tumor maligno no testículo. Então, eu acho, o que eu digo, é a orientação. Precisamos orientar nossos filhos, nós precisamos orientar os nossos jovens de que eles têm que cuidar da saúde deles. Para isso estamos aqui também para dar essa contribuição, lembrando que com saúde não se brinca, saúde é nosso maior bem e por isso deve ser cuidada diariamente, todos os aspectos, homens, mulheres, crianças, todos cuidando da saúde. Vamos até o bairro de Cosme de Farias, vamos ouvir a Maria e depois do bairro de Cajazeiras tem um ouvinte anônimo que quer participar com a gente. Olá? Com quem falamos? Oi, bom dia. Bom dia. Maria, sua pergunta. Doutor, bom dia. Sim. Bom dia. Olha, doutor, meu filho, ele não foi praticamente criado comigo. Aí agora ele está me fazendo umas queixas, que aquela pelezinha do pênis dele não sai. Só fica, o pênis fica dentro daquela pele. Isso. Isso aí eu quero saber do senhor se é preciso fazer uma cirurgia ou um tratamento. E eu gostaria também de saber o seu telefone, que eu quero entrar em contato com o senhor, que eu tenho muitas coisas para conversar. Que idade ele tem? 19 anos. Isso aí provavelmente na consulta vai se ver que vai ter que fazer o tratamento cirúrgico. Exatamente do que nós estamos falando. O seu filho tem fimose. É o que estamos falando hoje. Essa pelezinha que fica presa, que não sai e que passou do tempo e agora tem que fazer uma intervenção cirúrgica, coisa simples, mas que precisa ser feita, tá? A gente conversa assim, tem o telefone do Dr. Modesto, aqui no final do programa podemos passar a produção, passar para você e outros ouvintes também que têm o interesse de conhecer o trabalho do Dr. Modesto, conhecer um pouco também do trabalho da Litocenter. Tem um ouvinte ainda na linha lá em Cajazeiras. Olá, não quer se identificar, um ouvinte anônimo. Bom dia. Bom dia. Sua pergunta. É que meu filho, ele, alguns dias, ele fala que quando o pênis dele está ereto, que age muito. E aí ele acha que foi um sabonete que ele usou que deu alergia. Porém, ele foi para o clínico, e aí o clínico passou para ir para o urologista, mas não passou nenhum medicamento para ele tomar. E mandou ele fazer um exame de HIV e outro exame lá. Aí eu fiquei um pouco preocupada e queria que o senhor me desse uma orientação. Eu não entendi muito bem. Pelo que eu entendi, não ficou muito clara a pergunta, mas quando o pênis fica ereto, ele sente uma ardência. Ele foi no médico clínico, o clínico indicou ao urologista e pediu, entre outros exames, exame de HIV. E ele acabou ficando muito preocupado, é pai desse adolescente. Exame de HIV? Pediu, entre outros exames, por conta dessa sensação que ele sente de ardor no pênis. Não, eu acho que não tem muito sentido aí. Tem que conversar realmente com o paciente, analisar a vida sexual dele. Eu acho que tem que ter muito mais bom senso nessa orientação aí para seu filho.
Ok, 3328-7666 é o nosso telefone. A gente quer mandar um abraço para o nosso amigo, ouvinte Thiago Soares, ouvinte da Rádio Excelsior da Bahia, também ouvinte aqui do Saúde no Ar. Ele que acompanha lá de São Paulo, tem também uma rádio web e está na sintonia, sempre acompanhando a nossa programação. Um abraço para você, Thiago. Mais alguém na linha? 3328-7666. Daqui a pouquinho vamos conhecer um pouco a política nacional de saúde do homem. E é verdade, doutor, o homem ele não se cuida, tem esse hábito de não cuidar da saúde, ir prolongando, protelando, e às vezes é a mulher que vai empurrando, vai, você tem que ir, mas ele resiste, né? Não, Patrícia, acontece o seguinte, as autoridades ficam dizendo que o homem, ele não quer se cuidar, ele se sente o super-homem, o machão. Eu acho que não, da vivência que eu tenho, o que a gente vê é o seguinte, não tem aonde o homem ir, essa é a realidade. Nós temos serviços para crianças, serviços para mulheres, etc. Mas nós não temos um serviço próprio para o homem. Então, o trabalhador, por exemplo, ele precisa trabalhar, ele precisa ter um horário especial para ele ser atendido. Por exemplo, ou vai ser atendido 19 horas ou 20 horas, ele não tem esse horário para ele sair do trabalho dele. Então, o que eu vejo na minha prática é que falta realmente uma estrutura de atendimento para o homem. É por isso que eu defendo esta linha de que nós devemos ter o hospital do homem. Né? O homem trabalha, o homem paga imposto, o homem dedica a sua vida e quando chega o momento ele não tem para onde ir. Ele não tem para onde ir. Ele fica pulando de um lado para o outro, para o outro, para o outro. No nosso trabalho que nós fazemos com o nosso ônibus de atendimento à população nos bairros, a gente vê quando o cara chega, são 60, 70, 80 pessoas para a gente atender. E eles dizem, doutor, muito obrigado, o senhor ter vindo aqui, mas eu estou tentando uma consulta com o urologista, tem 2, 3 anos e eu não consigo nada. Eu não consigo. Então, efetivamente, o homem quer se cuidar. E outro dado muito importante hoje, a mulher tem sido um fator decisivo para que o homem cuide de sua saúde. Entendeu? A mulher que ama o homem, que ama o seu homem, ela fica insistindo e às vezes, ela acompanha o homem ao consultório do urologista também. Quando a gente vai conhecer um pouco mais desse trabalho desse ônibus, tem uma programação? Como é que vocês chegam até a comunidade? É uma solicitação da comunidade ou uma iniciativa do próprio hospital? Não, isso é uma iniciativa nossa, sem nenhuma participação governamental. Isso é uma retribuição àquilo que a Bahia nos deu até hoje, um reconhecimento a essa terra maravilhosa. E é um trabalho que a gente faz dia de sábado, a gente sai, vai para os bairros, determinados lugares tem assistente social que entra em contato com a gente e pede para levar o homem. E agora, nesse período eleitoral, para não confundirmos que nós estamos fazendo algum trabalho político, nós suspendemos as nossas atividades e estamos voltando logo após, em 2015, quando cessar essa parte de atividade política. Então, para que a gente saiba depois da programação, podemos também colocar no nosso site, Claro. viu? Você que acessa o portal Saúde no Ar, Claro. vou colocar lá a programação todinha desse ônibus, quais são os bairros que ele vai estar. A partir depois de domingo, já acabou a eleição, vamos começar a mandar o ônibus para lá. Obrigado, doutor Modesto, que continua aqui com a gente. Tem mais uma participação na linha? 3328-7666, olá. Bom dia, sua pergunta. Com quem eu falo? Marli. Marli, sua pergunta, Marli. Eu sou mãe de 2 filhos homens. Sim. Eu tenho o segundo, ele apresenta um problema no pênis. Diminuição. O pênis deles é muito pequeno. E tem uma borda assim por cima. E eu acompanhei eles até os 15 anos. Quando eles entraram na puberdade, quando entrou na puberdade, aí eles começaram a se esconder de mim, não deixar eu acompanhar mais eles nessa relação. Certo. Aí ele entrou, começou a namorar, quando fez 19 anos, começou a namorar e engravidou a moça que é filha dele hoje. Então, eu queria saber se ainda tem possibilidade de um exame urológico, coisa, porque ele não deixa eu conversar com ele abertamente. Tá bom. Ele fica muito preocupado. Às vezes essa conversa com a mãe, muito obrigada, viu? Parabéns aí por ter colocado assim essa questão, que eu acho que muitas mães podem passar também por essa angústia. Quer tratar do filho, mas o filho entrou na puberdade, já está adolescente, não quer mais ter aquele contato com a mãe. Minha mãe fica me olhando, coisa... Enfim, né? E o pai também tem que estar presente nessa hora. É exatamente isso aí. O que ela colocou é uma coisa que a gente vê, não é raro isso aí, é uma coisa comum.
Agora, o meu recado que eu dou para ela é que ela deve conversar com o filho dela e dizer a ele que é natural ele procurar um urologista, procurar um médico e conversar. Ele vai conversar, ele não vai perder nada, não vai ser tirado nada dele. E se ele tiver alguma alteração, o médico vai tratar, entendeu? Até se for um caso de um acompanhamento com um psicologista, ele vai ser encaminhado, né, para o psicologista. Ok. 3328-7666, tem mais um ouvinte na linha e daqui a pouquinho vamos conversar com a Secretaria de Saúde do Estado. Nós vamos conhecer a Política Nacional do Homem e como é que ela está sendo encaminhada aqui na Bahia. Ouvinte na linha, olá, bom dia. Bom dia. Sua pergunta, com quem eu falo? Joselita. Diga, Joselita. Que a Litocente, eu já cheguei até levar pessoas que atendia pelo SUS. Eu quero saber se hoje ainda continua atendendo. Ok. Obrigada. Continuamos atendendo pelo SUS, tranquilamente, todos os dias lá. À sua disposição. E a pessoa marca qual a porta de entrada, doutor? O que hoje existe é uma regulação. Sim. Né? Existe uma regulação. A central de regulação encaminha o paciente para lá. Mas, notadamente, eu não me fixo muito nessa parte de regulação. Lá nós estamos sempre com a porta aberta para atender o paciente e aquilo que a gente puder ajudar, a gente está trabalhando para isso. Doutor Modesto Jacobino é o nosso convidado de hoje, falando sobre Fimose Maria, lá do bairro de São Caetano. Olá, Maria, sua pergunta. Bom dia. Estamos te ouvindo. Quero fazer uma pergunta aí ao doutor Roberto Jacobino, né? Isso. Olha, porque eu tenho um irmão que ele fez a cirurgia, que ele tem um problema, que ele fez a cirurgia, disseram depois que tinha sido uma raspagem, e o problema dele é que ele fica urinando aos poucos. Ele fez um exame agora, o médico disse que ele tinha que fazer outra cirurgia, que não sei nem se foi uma cirurgia que ele fez. Depois ele disse que tinha feito uma raspagem, que o canal dele está fechando. E aí, o que é que o senhor me diz que ele pode fazer? Ele tem que idade, Maria? Ele já tem 60 e algumas coisas. Veja bem, ele, não sei se ele foi operado da próstata, mas pelo que você está me dizendo, ele está cursando com estreitamento do canal da urina dele. Então ele vai ter que fazer outro tipo de cirurgia que é para abrir esse canal. É como se o túnel da urina, que passa a urina, fechou, está fechando, e aí tem que abrir para a urina passar melhor. Então ele tem que procurar um serviço de urologia e realmente partir para fazer isso aí. E o senhor não pode passar o telefone no ar, não, né? Não, depois a Patrícia dá o telefone, não tem problema nenhum, viu? A gente está anotando todinho, todos os contatos aqui da produção, também pode entrar em contato e mandar uma mensagem, todos os ouvintes, todos os profissionais que vêm aqui, manda um contato para a nossa produção, que é o e-mail produção@portalsaudenoar.com.br, ou deixa o telefone aqui com a Val, que é a nossa assistente aqui de estúdio, para que a gente possa passar. Mas tem seu telefone da Litocente que o doutor Jacobina, se ele quiser, está à disposição, sim, para que ele possa deixar aqui no ar para os nossos ouvintes, doutor Modesto. Tá bom, lá da clínica é 2101-3553. O doutor Modesto Jacobino falando hoje sobre fimose, últimas orientações, como é que essa mãe pode cuidar da higienização do pênis da criança, principalmente nessa primeira infância, né? É só água e se quiser passar sabão, mas o básico é água. É expor a glande, lavar com água, na hora que for dar banho no neném, na hora que for dar banho no filho já que está crescido, ou pré-adolescente, orientar. E isso aí vai trazer muito benefício para ele. Você, ouvinte do Saúde no Ar, hoje tratando sobre fimose, estivemos aqui com a presença do doutor Modesto Jacobina, que nos deu o prazer dessa presença aqui. Doutor, só para encerrar, hoje nosso assunto foi fimose, mas quais são, rapidamente, os principais problemas de saúde que atingem o homem? Olha, o homem, ele tem problema, ele poderá ter problema desde o momento em que ele é gerado, né? Tem patologias intrauterinas, né, que o paciente pode desenvolver, até a fase dele de pediatria, depois na fase de adolescência, na fase de adulto e na própria fase de velhice. Então, o homem ele pode ter vários problemas de saúde e ele tem que se cuidar. E aí é o que eu digo, não vale a pena só ter uma unidade de saúde bonita e etc. Mas falta a pessoa para o homem procurar. Então, cadê o urologista nessa unidade? Não tem. Então, o homem, às vezes, ele não se sente bem em chegar e falar
por exemplo, com uma médica. Ele tem problemas íntimos que ele não quer se dirigir para a médica. Então, nós temos muitos problemas. Essa política de saúde do homem é muito importante, mas ela precisa ser aprimorada e ela precisa ser melhorada para que o homem efetivamente tenha aquilo que ele precisa. E a sugestão, os profissionais se colocam também, claro, à disposição, desde o momento que são convidados também a participar efetivamente da elaboração e implementação dessas políticas que são pensadas em nível nacional. Muito obrigada a você que participou, esteve com a gente hoje aqui no programa Saúde no Ar. Um abraço para você, muita saúde. Conversando com o especialista.